134. Vamos ler em uma só voz, Salmo 134, convocação ao culto vespertino. Vamos lá, ler o 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nosso Deus, que o Teu Espírito que habita em nós, por graça, que veio nos guiar toda a verdade, nos lembrar da verdade e nos fazer andar na verdade. Que Ele possa atuar em nós, para que a Tua palavra seja entendida, seja crida, seja obedecida. Não só a nós que aqui estamos, mas todo o Teu povo na terra que esteja reunido em Teu nome. Que o Senhor se manifeste através da Sua palavra. Salva os pecadores que estão ouvindo, ó Deus. Converte-os para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, às vezes na nossa vida, o louvor a Deus diminui. E geralmente quando ele está diminuindo, é porque os fundamentos da adoração estão ruindo, estão fracas, os alicerces estão fracos. Nós não estamos crendo como deveríamos crer. E aí também a nossa vontade de adorar, de servir a Deus, ela vai esmurecendo, vai enfraquecendo. E nesse salmo, então, 134, eu gostaria de falar sobre os fundamentos para adorar a Deus. Se eles estiverem presentes, nós adoramos. Se nós estivermos firmados nesses fundamentos, nós vamos adorar a Deus. Então, vejam, o primeiro fundamento devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Observem no versículo 1 e 2. A palavra Senhor aparece várias vezes aí. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Versículo 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. São palavras dirigidas aos sacerdotes que ficavam no templo. Vejam, essa palavra Senhor é o nome de Deus, o nome que não se pode saber as vogais, ninguém sabe as vogais desse nome, é o nome especial de Deus. E aqui há uma ênfase no caráter de Deus. Nós precisamos entender, quando eu compreendo quem é Deus, segundo as Escrituras, eu tenho mais ânimo de adorar. Quando esse entendimento está ofuscado por vários fatores, então eu também não sinto vontade de adorar. Vejam, por exemplo, os vários e perfeitos atributos de Deus são motivos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quando eu penso nesses atributos comunicáveis e não comunicáveis. Daniel, por exemplo, quando teve a revelação do sonho de Nabucodonosor, ele diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, começou a louvar. Observe nessa leitura
como ele vai exaltar o caráter de Deus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. O Senhor é o Deus eterno, né? Porque dele é a sabedoria. Deus é sábio, Deus é poderoso. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Veja que ele fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, da obra de Deus, e é isso que está o motivando a prestar ao Senhor adoração através dessa adoração. Os cânticos dos mártires no céu está cheio de referência aos atributos de Deus. Lá no livro do Apocalipse, fala que os crentes que foram mortos por causa da palavra estão lá na presença de Deus. E eles aí começam a cantar ou a louvar a Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, quando eu sei quem Deus é, eu sou impulsionado a adorar ao Senhor. Quando esse conhecimento está abalado, eu tenho esfriamento na adoração. Vejam, irmãos, que há um interesse humano por pessoas importantes, mas essas pessoas vão virar pó. Quer dizer, nós nos sentimos atraídos por pessoas importantes. Pensamos assim, poxa, se eu conhecesse A ou B, eu teria isso ou aquilo, né? A gente tem esse interesse natural. Mas nós, como crentes, deveríamos nos interessar mais por Deus, porque dele é único, perfeito e eterno. Não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor. E quando eu enxergo isso, eu tenho certeza que Ele é, eu venho adorá-lo na beleza da sua santidade. Diz a palavra em Hebreus: no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra. Os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, os céus, ou tudo que há nos céus, né? Tudo que tem na terra, tudo vai perecer. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é, simplesmente, nós vamos desaparecer, mas Deus fica para todo sempre. Então, a esse Deus, eu devo ser levado a adorar. Então, há uma grave ofensa em trocar o Deus único por pessoas mortais e coisas perecíveis. Às vezes a gente, em casa, ou família, ou no culto público, a gente foge do culto público para servir a coisas que não são deuses, né? Que não têm valor. Aqueles que correm, diz o Salmo 16, aqueles que correm atrás de outros deuses, pode ser objetos, pode ser um ser humano, trazem muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, é tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida.
Então, quando eu compreendo que eu estou na mão de Deus e que Deus é o meu pastor e me guia, ainda que eu ande pelo vale, da sombra e da morte. Se crermos no Deus revelado nas Escrituras, teremos paz e segurança, mesmo em meio a um temporal. O salmista diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Por que ele consegue ver assim? Porque ele está tendo uma visão correta de Deus. O Senhor é a fortaleza da minha alma, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Por que essa segurança? Porque ele está tendo uma visão de quem é Deus. Só essa visão de Deus nos dá essa confiança. Então, esse é o primeiro fundamento. Eu vou me sentir impulsionado a adorar a Deus em casa, na família, pessoalmente, na igreja, quando eu estou vendo a Deus nitidamente, quem Ele é. O segundo fundamento para adorar a Deus é porque devemos adorar a Deus pelo que Ele dá. Leiamos aí o versículo final, 3, se não me engano, que eu esqueci de botar o número aqui. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não só devo adorar a Deus pelo que Ele é, mas eu devo adorar a Deus pelo que Ele dá. De Sião, te abençoe o Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Então, eu venho adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, porque eu sei que Ele tem me abençoado. Deus, irmãos, nos abençoou com todas as bênçãos da graça especial. Diz o apóstolo Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai falando algumas delas. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A segunda, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A terceira, redenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora a quarta, desvendando-nos o mistério da sua vontade, abrindo os nossos olhos para compreendermos o Evangelho. Nele digo, em Cristo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então são essas dádivas que Deus tem derramado sobre aquele que crê em Jesus. Então, isso deve nos motivar a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Irmãos, Deus tem nos guardado, Deus tem guardado uma herança para nós e nos tem guardado para recebermos uma herança eterna. Sim, lá já tem uma herança guardada com o meu nome e com o seu nome. E nós vamos chegar e recebê-la, porque Ele também está nos guardando aqui para entregar essa herança para nós. Isso é um motivo de sair de qualquer canto, em qualquer temporal, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos. É Pedro exaltando o nome de Deus. Deus tem nos abençoado com as bênçãos da graça comum, não só espirituais, mas também terrenas. Meus irmãos, o Salmo 103 nos lembra: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí ele cita alguns aqui. Ele cita primeiro a graça especial. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Louvado seja o nome. Que sara todas as tuas enfermidades. Nós fomos curados em algum tempo, foi Deus que nos curou. Que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nós escapamos de morrer de maneira prematura, Deus nos conservou em vida. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Então, eu sou abençoado com as bênçãos especiais, eu sou abençoado com as bênçãos dessa vida. Então, por que não adorar a Deus? Por que não servir a Deus? Se eu não estou querendo fazer, porque eu não estou enxergando quem Ele é e o que Ele tem feito na minha vida. A origem, irmãos, de qualquer bênção, seja espiritual ou terrena, vem do Senhor. Não vos enganeis, diz Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Os crentes que vivem murmurando, estão esquecidos dos benefícios do Senhor, estão cometendo um grande pecado. É igual aqueles irmãos nossos lá no deserto, viu os milagres maravilhosos de Deus no Egito, toda a provisão de Deus no deserto, eles dizem, está ruim, eu já estou cansado disso. Meus irmãos, isso é uma tremenda ingratidão, e diz que por causa daquele pecado, Deus não deixou eles entrarem na terra prometida. A ausência de ações de graça em nossas orações são indicativos de que não reconhecemos os benefícios dados pelo Senhor. Quando eu não começo a agradecer, seja pessoal ou em público, eu não estou reconhecendo que o que eu tenho, o que sou, vem de Deus. A falta de interesse em adorar a Deus individual e coletivamente é porque perdemos a visão dos benefícios do Senhor. Quando os 10 leprosos foram curados, quantos voltaram? 1. Aí Jesus perguntou, não foram 10? Mas só eu voltei, Senhor, para render graças ao Senhor. Então, são esquecimento, né? Então, esse é o segundo fundamento. Não só pelo que Deus é, não só pelo que Deus nos dá, mas o terceiro fundamento para adorar a Deus. Devemos adorar a Deus porque pertencemos a Ele. Vamos ver o versículo 1 e 2. Leamos juntos. Bendizei, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos e bendizei ao Senhor. Ele está ordenando a alguém prestar louvor a Deus, os levitas. E ele diz que os levitas, aí na segunda parte do primeiro versículo, vós todos, o quê? Servos. Nós somos propriedades de Deus, irmãos. Deus é o nosso dono. E é interessante que nós devemos ter essa visão. Nós pertencemos a Deus por direito de criação. Diz o Salmo 24, ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela
vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces na profundeza do oceano. Você tem um dono, nós temos um dono, e Deus é o nosso dono, porque foi Ele que nos criou. Somos servos do Senhor, somos propriedade de Deus, então temos o dever de adorar a Deus, todos servos do Senhor. Nós também, nós pertencemos a Deus por direito de redenção, não só de criação, mas Ele nos remiu, Ele nos resgatou. Diz o apóstolo Pedro, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Este preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Ele nos comprou. Então, como é que uma pessoa que pertence a Deus, que é propriedade de Deus duas vezes, não tem tempo de adorar o Senhor ou não deseja adorar o Senhor? Nós devemos adorar a Deus, porque Ele nos levou a Cristo. Ninguém vem a mim, diz o Senhor, se o Pai não o trouxer. Nós não fomos a Jesus por gratidão, por interesse, não. Foi o Pai que nos pegou na mão e nos levou a Cristo. Se hoje nós estamos na presença de Cristo, é porque o Pai nos levou. Então é uma razão para a gente adorar a Deus. Não devemos adorar a Deus, nós devemos adorar a Deus porque Ele está nos guardando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos debaixo dessa proteção de Jesus, do Espírito e do Pai. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele está nos nutrindo espiritualmente e também de maneira terrena. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Concluo, meus irmãos. Então, por que eu devo adorar? Adorar pelo que Deus é. Saberemos sobre Ele nas Sagradas Escrituras. Se você quer conhecer mais a Deus, precisa examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, diz o Senhor. Saberemos sobre Ele através de Jesus. Então, como a gente não pode ir direto ao Pai, temos de conhecer o Filho, né? Saberemos sobre Ele através das coisas criadas. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Devemos adorar a Deus pelo que Ele dá. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o que nos mantém, e eu devo adorar o Senhor. Devemos adorar a Deus porque nós pertencemos a Deus. Vamos fazê-lo através do culto público, através do culto particular, através do culto na família. Vamos adorar a Deus através da nossa vida santa, vamos adorar a Deus através das nossas obras. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que Deus